Nós estamos com esse tema maravilhoso chamado crescimento. Diga, crescimento. Diga, unção para o crescimento. Todos que estão aqui precisam crescer na vida. Inclusive, eu apresentei aqui 3 bebês. Um dia você já foi bebê. Você saiu do bairro e agora está na igreja. Cadê? Você já foi bebezinho, já foi recém-nascido. Posso ouvir amém? E não se iluda com crianças, não. Elas entenderam tudo e receberam tudo aqui. Esses dias eu dei uma descansada. Eu saí com a minha família. Estava muito cansado. Já falei para Raquel, quando eu tiro férias, eu preciso de 4 dias para dormir. Eu durmo 4 dias direto. Depois do 4º dia que eu começo, então, a desfrutar. O que eu passo não é brincadeira. Orem pelo seu pastor. É uma vida muito corrida. Eu saí para descansar, eu falei para Raquel, eu vou aproveitar todos os dias com a família, todos os minutos. Eu dormi os 3 dias. E no quarto eu saí à força para fazer as coisas. Só teve um que eu tive o prazer de ir, que ninguém precisou me chamar. Mas eu conversando com o Radassa, estou explicando sobre crianças, 6, 7 anos, criança já sabe tudo. E eu falei para Radassa assim, Radassa, olha, seu pai é maravilhoso, seu pai deixou a igreja, seu pai deixou tudo para a gente ter um tempo de qualidade. Qual o pai que faz isso? Ela olhou para mim e fez, muitos. Inclusive, o pai da minha amiga me levou para um lugar muito melhor do que o senhor me trouxe aqui. Eu fiz, foi. Esse pai levou para onde a criança? Levou para Portugal. E outra, vai faltar aula da segunda. O senhor está indo domingo, tem culto. Então as crianças estão ligadas. Diga, crianças estão ligadas. Eu quero falar sobre, dentro da palavra crescimento, eu quero falar sobre a verdade. Domingo passado eu falei sobre o não. O tema foi não. Rebeca e Aldo, os pastores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles estavam aqui. E na hora que eu fui apresentá-los, na hora que eu trouxe eles aqui para dar a palavra de gratidão pela vida deles, aí Rebeca estava aqui e eu prego muito no iPad, mas hoje não deu, e o iPad estava em pezinho aqui ligado, e Rebeca olhou assim para o sermão, aí viu, não. E ela, depois do culto, ela disse, eu não sabia que o senhor ia pregar sobre não, eu estava procurando o tema. Não, ela desceu pensando, ele vai falar sobre não? E eu dei uma ministração sobre a importância do não. O não é uma palavra que, para você ter ideia da importância do não, em Gênesis, quando tudo começou, a primeira palavra que Deus deu a Adão e a Eva foi não. Diga não. E nós estudamos sobre o não e a importância do não. Existem pessoas que têm dificuldade em ouvir não. Tem filhos que têm dificuldade de ouvir não. Pai e mãe diz não, e a criancinha fica chutando a canela do pai e da mãe, fica gritando em ambientes para chamar atenção, porque não gostou do não. Então os filhinhos precisam aprender a ouvir não. E quem ouve não vai ser muito saudável quando crescer. Posso ouvir amém? Existem esposas, maridos que têm dificuldade de ouvir não. Existem pastores que têm dificuldade de ouvir não. Existem discípulos que têm dificuldade de ouvir não. Amados, olha para mim. O que Jesus mais disse na Bíblia foi não. E Jesus, quando chamou os apóstolos, que se tornaram os fundamentos da igreja, eles ouviram não o tempo todo. Jesus conviveu com eles, eu estou estreitando aqui apenas para os 12 apóstolos, 12 homens. O que mais Jesus fez com eles foi dizer não. Eles queriam fazer muita coisa, porém muita coisa errada. E Jesus então teve que corrigi-los por muitas vezes. Eu nunca fui aos Estados Unidos, nunca fui à Europa, digo passar dias. Já passei pela Itália, já passei pela Espanha. Espanha fiquei um dia, quando eu fui a Israel. Mas eu nunca fiquei assim 20 dias, um mês, viver a cultura dos europeus. Mas eu tenho amigos que constantemente estão na Europa, eu tenho amigos que moram na Europa, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, e eles falam que existe uma cultura da igreja, estou falando da igreja, existe uma cultura diferente dos, vamos dizer, crentes na Europa, crentes nos Estados Unidos e crente no Brasil. E a diferença é exatamente essa. O povo lá fora, eles dizem que eles trabalham melhor com essa ideia do não, o confronto, a verdade que precisa ser dita. Já nós brasileiros, eu me incluo, nós somos cheios de mimimi. Qualquer coisa que a gente recebe como correção, já magoa, já dói, já não é bem assim. Eu tenho que explicar, você tem que entender.
E, na verdade, é uma dificuldade. Então, me parece que os que têm mais uma experiência global, eles entendem que nós, brasileiros, nós temos uma dificuldade em ouvir não, em ouvir verdades, em entender que precisa mudar. Então, nós ministramos a importância do não. Quantas pessoas aqui, eu preguei isso, disse que está numa situação bem difícil da vida, porque você teve um acúmulo de nãos que deveria ter dado e não deu. É o que nós chamamos de concessões. Nós sabemos que as coisas estão erradas, sabemos que precisa de um conserto, sabemos que precisa aquilo ser restaurado, é necessário uma conversa, olho no olho, e precisamos dizer não. Aí nós não falamos não. E quando deixamos de falar não, não só estamos dizendo, não só estamos deixando de dizer não, mas também nós estamos dizendo sim ao mesmo tempo. Todas as vezes que você não fala não, você está dizendo sim. E às vezes é necessário dizer não para aquilo que está errado. E quando nós não falamos o não, o que acontece? O sim é no silêncio. Então nós podemos estar em situações bem difíceis, porque nós não falamos não quando deveria ter falado não, a gente falou sim. E alguém que está em nossa volta se aproveitou. Eu sou um pai, falei que eu sou apaixonado por família, eu amo pregar família. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha criança ainda, de 8 anos, e o que hoje é maior de idade, e adolescente de hoje que já foi criança, a coisa mais comum, quem tem filhos, eu não digo um, aliás, só basta um. Quem tem filhos pequenos sabe que às vezes a mãe diz não, e o filho vai buscar o sim no pai. E às vezes o pai diz não, e o filho vai buscar o sim na mãe. É um joguinho de manipulação. Ele é pequenininho, lindinho, cheirosinho, mas é um manipuladorzinho, é um bichinho que já precisa de Jesus. Porque essa criancinha, se não tiver o certo na mente dela, o que é o sim ou não, ela manipula, ela manda na casa. Então, não é diferente comigo. Quantos nãos a mãe já falou, e os filhos vieram em mim buscar o sim? E quantos não eu já dei e foram buscar na mãe? Apesar que lá em casa eles vêm mais para mim do que para a mãe. Eles sabem o que tira de cada um. Então, quando a mãe diz não, eles correm para mim. Eu já disse, o que é que sua mãe falou? Sua mãe disse não. Então, o não da sua mãe é o meu não. E isso você começa, então, a ajustar a criança. E as crianças, elas começam a ver que pai e mãe têm a mesma autoridade. Posso ouvir amém? Porque se todo pai, que a mãe disse não e o pai diz sim, a criança vai entender que a mãe não manda em coisa alguma. Então é importante nós educarmos e trazer a importância do não. Preguei sobre isso. Hoje eu vou querer falar sobre a verdade. O crescimento, o não faz parte do crescimento. Tem pessoas que vão querer te conduzir para lugares que você não deve ir. Diga não vou. Diga não vou. Diga não vou. E o Salmo 1 diz, não ande com quem não deve, não converse com quem não deve e não se assente com quem não deve. O Salmo 1 tem 3 nãos. Existem pessoas que são gente boa demais, mas não sabem dizer não. Aí vem os amigos, falsos amigos, que querem nos levar para tal canto, que quer desenvolver certas conversas conosco e quer nos envolver com determinadas situações. Mas a pessoa é muito gente boa, mas o defeito é que não sabe dizer não. Aí diz sim para certos passeios, diz sim para certas conversas, diz sim para certos lugares. O que é que acontece? Alguns problemas. E quem vai resolver os problemas? Você, que não soube dizer não. O crescimento, ele implica o não. O não faz parte do crescimento. Se você quer estudar, se você quer passar num concurso e quer ter um futuro garantido na vida, se você quer uma faculdade, você vai ter que dizer um monte de não para um monte de gente que não quer estudar, um monte de gente que não quer se preparar para o futuro, um monte de gente que não pensa acerca do futuro, um monte de gente que não se prepara. Então, quem vive querendo estudar, vá se preparando, que você vai ter que dizer um bocado de não para um monte de gente. E não vai faltar pessoas para dizer, não, é coisa rápida, é só hoje, é só esse final de semana. Não! Acabou, não vou. E quando eu passar no meu concurso, aí eu vou ter dinheiro para ir quantas vezes eu quiser para lugares legais. Posso ouvir um glória a Deus? Dá um aplauso a Jesus. O segundo problema que o ser humano tem é com a verdade. Diga, o ser humano
Bate assim, bater com carinho assim, empurra a pessoa assim, ó. Diga assim, eu e você, todos nós, temos problema com a verdade. Diga, muita gente prefere uma mentira doce do que uma verdade azedinha. Diga, muita gente prefere uma mentira doce do que uma verdade azedinha. Diga, mas a verdade, ela é melhor do que a mentira. Queridos, quem quer crescer aqui, dê glória a Deus. Você precisa da verdade. Posso ouvir amém? Então, para provar um crescimento saudável, você precisa conhecer a verdade. Escute essa frase que Deus colocou no meu coração. Quando você, escute isso, quando a verdade cresce em você, ela se torna um escudo contra o diabo. Vou repetir. Você precisa primeiro amar a verdade. Você quer crescer na vida? Você precisa dar importância e valor à verdade. Você precisa dar importância à verdade. Quando você cresce na verdade, o seu crescimento será saudável. E a verdade vai ser uma companheira sua. Escute isso. Quando a verdade cresce em você, ela se torna um escudo contra o diabo. Dê um aplauso a Jesus. Pode ser mais forte esse aplauso. A verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu aceitei a Jesus, aos 21 anos, eu vim de uma família comum, como qualquer outra família. Mas dentro da minha família tinha um negocinho de mentira. Eu estou falando da família por parte dos meus pais e dos meus irmãos. Minha mãe principalmente, quando minha mãe não queria receber as pessoas que ela queria em casa, e alguém batia na porta, ou tocava a campainha, quando a gente olha, mãe, é fulana, diga que eu não estou. Não, mas a senhora está. E os meus irmãos obedeciam. Eu obedecia, mas eu tinha dificuldade. Porque, não sei, eu não estava na igreja, mas eu tinha algo em mim que eu não podia mentir. Eu não podia mentir. E às vezes eu apanhei por isso. Eu ia lá fora e dizia assim, moça, minha mãe disse que não está. Se a senhora puder passar depois, ela pode lhe receber. Então, desde criança, eu paguei um preço por sustentar a verdade. Já fiz coisas erradas. Quando jovem, quando criança, já aprontei na escola. Mas quando a direção da escola vinha dizer quem é que fez, não precisava ninguém me denunciar. Eu disse, eu fiz, eu encabecei, eu fui chefe de tudo, e etc. No outro dia, não, fui eu não, agora foi fulano. Eu nunca tive problema com isso. Hoje eu sou casado. Eu sou casado há 24 anos. Eu já errei com minha esposa. Eu posso te dizer que um dos erros mais graves que um homem pode cometer contra uma mulher, eu cometi com minha esposa, há muitos anos atrás. Mas Raquel não precisou saber de ninguém. Ela soube de mim. Quando eu fiz, eu fui a ela e disse, sente aqui que eu tenho algo para lhe falar. Eu errei contra você. Eu errei contra você e aconteceu assim, assim, me chateei por isso, isso, isso e isso, e eu preciso te falar. E falei. E falei. E na época eu recebi um conselho, onde a pessoa me disse, não diga a verdade. Eu digo, olha, você não me conhece. Se eu não falar a verdade, eu não como, eu não durmo, eu não me sinto bem, eu passo mal, e eu tenho uma plena convicção, escute isso, eu tenho uma plena convicção de que existe o céu. E eu tenho uma plena convicção que existe o inferno. E a Bíblia fala sobre o céu e o inferno. E a Bíblia diz que aqueles que conhecerem a verdade, eles serão livres. E os que permanecerem na mentira, morrendo, vai para o inferno. Eu não sei se você crê no inferno. Eu lhe aconselharia a crer. É ruim chegar lá e dizer, eita, existe. Aí não tem como ir de volta. Então eu creio no inferno, como eu também creio no céu. E por acreditar que existe o inferno, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu posso sofrer as consequências que for nessa terra, pelo meu próprio pecado. Mas eu não minto. Eu não minto. Eu não gosto de mentira. Mentira não leva ninguém a lugar nenhum. E se você perceber quem mente, vai aumentando o problema, e aí você vai ter que ter uma mentira maior. Amados, uma vida de mentira é muito difícil. Uma vida de mentira, você não consegue como mais aumentar essa mentira. Por saber que existe o inferno, e quem tem a prática da mentira e não se arrepender, vai para o inferno. Então eu coloquei no meu coração, eu não minto. A primeira transformação que Deus me deu na minha vida foi não mentir.
Já paguei caro por isso. Já passei vergonha por isso. Mas eu sustento. Às vezes eu sou criticado. Às vezes eu sou zombado pela minha fé. Mas eu não gosto de mentira. Quem anda comigo sabe, eu não sou um personagem. O que eu prego, o que eu sou pastor há quase 30 anos, eu me esforço em ser verdadeiro. Eu não gosto de mentira. Mentira não leva o homem para lugar nenhum em vida. E se ele morrer, ele vai para o inferno. Então olhe para mim. Eu tenho uma questão comigo, chamada consciência. Eu acredito que o homem tem uma voz interna. Essa voz interna é sua. Mas existe também algo chamado espírito. Todos nós aqui temos o espírito. E a voz da verdade fala ao espírito. E eu vou te ser sincero. Eu não sei como nós conseguimos sustentar mentiras por tantos anos. Eu não sei como o ser humano consegue. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Amados, eu não consigo. Se eu mentir, eu preciso falar a verdade. Porque eu não quero que Jesus me encontre dentro de uma manipulação de mentira, porque a coisa vai complicar. Por isso que eu amo a verdade. Por isso que nós vamos estudar sobre a verdade. Mas olhe para mim. Esse meu desenvolvimento na fé sobre a verdade fez com que a verdade hoje, na minha vida, se tornasse uma proteção contra o diabo. Hoje, eu sou um apóstolo, eu tenho quase 30 anos de ministério, existe uma unção que repousou sobre a minha vida. Então, hoje, existe uma proteção, aonde não são todas as pessoas que conversam comigo, não são todas as pessoas que me contam mentiras, e eu sou levado por essas mentiras. Existe um escudo, existe algo que me protege de quem mente. E existe algo que Deus me deu, uma unção. Essa unção está disponível para todo mundo essa noite. Essa unção está sobre você, aonde você tem condições de discernir quem está dizendo verdade e mentira para você. A gente vive numa cultura muito machista. Quem concorda, diga amém. Vivemos numa cultura muito machista. A mulher ainda leva muitas desvantagens na sociedade, se tratando dessa cultura machista. Então, por ter uma cultura machista, o número ainda de quem trai maior é por parte dos homens. Os homens, eles traem mais do que as mulheres. As mulheres agora inventaram essa coisa de querer competir com o homem e pagar o mal com o mal. Vão se dar muito mal, porque a cultura não permite isso. Se você pega, por exemplo, uma mulher que fica com um homem ali, fica com outro ali, me desculpa aqui a palavra, tá? A sociedade chama de galinha. Quem é fulano? Fulano é uma galinha. É uma maçaneta de porta, todo mundo pega. Agora, se você pega um homem que fica com um, que fica com outro, que fica com outro, fica com outro, aquele ali é o garanhão, aquele ali é o bambambam. Estou falando no mundo em fora. No mundo sério, nem presta um, nem presta outro. Mas ainda prevalece a ideia da cultura do homem, que ele pode mais do que a mulher. Isso é completamente uma mentira. Isso não é a verdade. A fidelidade deve ser tanto para com o homem, tanto para quanto uma mulher. Mas a cultura machista, ela coloca esse peso maior sobre as mulheres. Diga a verdade. Por isso que nos meus gabinetes, quase 30 anos de pastor, eu cansei de receber inúmeros homens, dezenas e dezenas de homens, aonde eles pecaram contra a esposa, eles adulteraram e eles querem confessar o pecado dentro de um escritório e dar aquilo por encerrado. Negativo. Você disse a verdade para mim. Agora eu sou um conselheiro. Agora quem deve saber a verdade muito mais do que eu é quem você convive e dorme todos os dias. Não vou falar. Enquanto nós segurarmos a verdade ou a mentira somente comigo, Deus e o diabo, eu não estou liberto. Se eu sou casado com uma mulher, eu pequei contra Deus e pequei contra ela, eu preciso falar para ela a verdade. Eu falei de adultério. Mas os homens têm uma tendência, uma prática de não compartilhar tudo com a mulher, principalmente decisões que ele quer tomar. A tendência dos homens é tomar decisões sozinhos e a mulher fica sabendo por terceiros. Ou nunca fica sabendo, e quando fica sabendo é algo muito mais grave do que aquilo que ela imaginava. Então nós homens, sexo masculino, estou me incluindo,
nós temos uma tendência de querer fazer as coisas e a mulher não participa tanto. Por isso que essa geração que está casando, essa geração novinha que está casando aqui na igreja, eu estimulo muito aos homens ouvirem suas esposas e compartilhar tudo que você pensa em fazer, compartilhar com sua esposa. Mentira não vai levar família, casal a lugar nenhum. Dê um aplauso a Jesus. Agora, diga, os anos se passam. Oi, dá um silêncio. Diga, os anos se passam. E você amadurece. Oi, você amadurece. Você começa a experimentar andar na verdade. E você vai ver que andar na verdade é algo maravilhoso. Andar na verdade, você pode ter menos amigos. Você pode conhecer menos lugares. Você pode ter algumas perdazinhas, mas os ganhos é fantástico. Você começa a desfrutar de uma vida verdadeiramente livre, de uma vida saudável. Amados, quantos aqui já receberam uma acusação contra você? Quem aqui já foi, que o seu nome foi defamado? Faz assim. Quem já teve o nome defamado aqui? Quem já teve o nome defamado? Deixa eu ensinar uma coisa. Existem pessoas, deixa eu ensinar aqui uma coisa, olha para mim. Essa geração de vitimização, eu sou vítima, que eu vou falar sobre isso. Tem pessoas que é vítima todo o tempo. Então tem gente que apronta na vida, faz, desfaz, mente, apronta. Esse negócio agora de Instagram, de TikTok, todo mundo está nesse negócio. Os stories, aí apresenta um bocado de porcaria no celular. E ainda assim não quer que as pessoas falem. Eu sou o primeiro a falar. Você é o quê? Evangélico. Aí as mulheres botam todo tipo de sensualidade nos stories, certo, Bianca? Todo tipo de roupa, todo tipo de comportamento, e evangélica. Aí quer que ninguém fale nada. E ainda vem para a igreja. Algumas têm coragem de estar na igreja seminua. Não tem nem corpo para mostrar. Quer cada presepada que eu estou vendo aí fora, meu Deus, falta verdade. Ninguém ama, nem o marido ama, para dizer a verdade. E aí cobre isso aí que está horrível. Você está sentindo a igreja mais fria? Vai esfriar mais. Para ver se as mulheres se vestem mais. Porque está complicado. Está difícil. Eu tenho um rapaz aqui que está pedindo, apóstolo, eu me consagro a semana inteira. Às vezes eu estou na igreja e tem pessoa na igreja. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória ao Senhor. Amado, como é que pode? O cara está lá. E a esposa e a namorada. Você está olhando para onde? Acabou o culto. O coitado está olhando para Jesus. Mas tem mulher que é ciumenta, acha que o homem está olhando porque não dá. Pega um pau ali no culto todinho. E a mulher, eu não vou mais para essa igreja. Não tem condições. Aí a pessoa apronta um monte de coisa e não quer que ninguém fale. Se você não quiser que falem da sua vida, se comporte como tal. O pessoal fala mal de Anitta? Não fala não, porque Anitta é o que ela é. Sou cantora mesmo de funk, sou macumbeira, gosto de tirar roupa, faço tatuagem e etc. Você entendeu? Pronto, e Anitta é elogiada. Mas existem pessoas que discursam uma coisa e vivem outra. Então você não pode ter uma vida incoerente. Se você tiver vida incoerente, vão falar de você. Agora eu estou falando de pessoas que têm vida coerente. E mesmo assim, quem tem vida coerente é vítima ainda de algumas mentiras, é vítima ainda de algumas fofocas, e isso dói demais. Mas deixa eu dar uma palavra. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que importa é quem é você, aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas com quem você confia. Então olhe para mim. A verdade vai crescer em você, diga amém. A verdade é Cristo, diga, Cristo vai crescer em mim. Vamos falar mais forte, diga, Cristo vai crescer em mim. E na medida que Cristo for crescendo em você, a verdade vai crescendo em você. E você não vai ter mais vergonha de dizer a verdade, você vai ter coragem de dizer a verdade e você vai andar na verdade. A pior coisa que tem são pessoas que não abraçam a verdade como couraça. Paulo vai falar sobre vestir a verdade. Aí existem pessoas que sofrem ataques na mente. E começa o diabo a colocar um monte de mentira na mente da pessoa. E o diabo também mexe nos sentimentos. Sentimentos e mente é onde o diabo mais ataca o ser humano.
Aí o ser humano tem um problema com a verdade, ele não coloca o sentimento para fora. O que é que ele faz? Ele guarda para si. Rapaz, você está guardando veneno. Você não pode abrir linha com Satanás. Você não pode abrir conversa com o diabo. O diabo é um ser espiritual. Ele manipula situações e coisas. Vou contar um testemunho aqui, já passou mesmo. E eu estou aqui, eu estou vivo, glória a Deus. Amados, não era para eu estar vivo agora. Não era para eu estar vivo agora. Era para eu estar morto. Talvez eu e o carro todinho que estava comigo, o pessoal. E eu não estou exagerando. Eu saí de Fortaleza, paramos em Mossoró, eu dormi muito bem. Não foi problema de sono, cansaço. Eu fui para descansar, eu descansei. Só tive raiva mais uma vez do Vasco, mas tá bom. Não teve problema. Eu saí de Fortaleza, eu num carro, meu filho no outro carro, e passamos de Mossoró, almoçamos, e eu vinha tranquilo, saí bem cedo, para chegar aqui em paz. Passei de Açu, e depois de Açu tem aquelas retas, bem retas, e de repente eu estou bem no carro e tal, e eu vi um carro na minha frente, um caminhão, uma carreta. Eu abri a esquerda para passar, só que eu abri a esquerda para passar, agora começa o mistério. Eu fiquei do lado esquerdo. Eu ultrapassei o carro e normalmente volta para a direita. Eu fiquei na esquerda. E fiquei na esquerda. 120, 140, 150. E eu na esquerda. Daqui a pouco minha esposa fez: "João! Olha!" Aí eu abri os olhos. Só deu tempo dos carros que vinham no sentido contrário, tudo abrindo para a esquerda. E eu passei direto. O último carro que eu vi era um Fiat, passando aqui de lado, esses Fiat Mobi, passando aqui à minha esquerda, e eu vi o carro passando aqui, eu voltei para a estrada. E eu voltei, parece que eu voltei para a terra. Você não viu o carro? Eu não vi nada. Eu vi você agora, deu um grito e eu abri os olhos. Aí Raquel, você tem que ver o óculos, não sei o quê, você não pode mais viajar de carro, não sei o quê. Ela começou a falar um monte de coisa, e eu parado, olhando. Aí eu acordei, e eu olhando, parando no carro, tal. Parei, Raquel, peraí. Não se trata de sono nem de óculos, foi espiritual. Eu saí dali, eu não vi nada da minha frente. Não vi nada. Eu não vi nem BR. Eu lembro que eu tirei para a esquerda e fui embora. E eu tinha passado a carreta, eu poderia ter voltado normal, não tinha nada na estrada. E se você me perguntar, o senhor viu o que na frente? Nada, eu só lembro que eu puxei para a esquerda e eu apaguei. Apagou. E todos os carros que vinham de lá para cá, que também vêm correndo com a reta, sem semáforo, sem nada, sem fiscalização de nada, todo mundo ali, 600 e pouco, todos foram tirando da esquerda, eles foram saindo e eu fui passando reto. Eu digo, Deus ainda tem um plano na minha vida. É para ter morrido, ter batido de frente. Ou eu ou alguém que estava no carro. Eu, minha esposa e as duas filhas. Olha aqui para mim. O diabo, ele tem esse poder. E ficou uma lição na minha vida. Ficou uma lição. Eu quero trazer essa lição para nós. Quando nós andamos na mentira, quando nós não abraçamos a verdade, quando nós não andamos com Jesus, quando nós não temos Cristo de verdade, a gente fica brincando de vir para a igreja, aí brinca em obedecer, brinca em desobedecer. Enquanto a gente fica nessa brincadeira do dia a dia, a gente não percebe, mas nós estamos numa rota de colisão. Nós estamos no caminho contrário. E escute, igreja, em nome de Jesus, eu não tenho como explicar. Foi algo espiritual. Eu não me vi do lado esquerdo. Eu não vi carro vindo, eu não vi nada. O que me fez acordar foi o grito da minha esposa, do susto que ela teve quando viu o carro. Eu falei, João! Aí eu abri os olhos. Eu não via nada. Amados, eu creio do fundo do meu coração que existem pessoas que ouvem a verdade, que estão do lado de alguém que fala a verdade, que já ouviu da verdade, mas continua cego, continua surdo, achando que está tudo sobre o controle. A Bíblia diz que a verdade cresce em nós. E quanto mais a verdade cresce em nós, mais a luz cresce em nós. E quanto mais a luz cresce em nós, mais as trevas desaparecem de nós. A Bíblia diz, não é à toa, que Jesus é a luz do mundo.
Existe essa história, eu estou vendo a luz do fim do túnel. Não existe luz em fim do túnel. A luz está dentro de você. A luz é Jesus. E Jesus é a esperança da salvação. Todos que estão aqui, nós precisamos da luz. Eu estou contando essa experiência para você, foi hoje à tarde, por volta de 2h40. Eu estou contando essa história para você, e eu estou dentro de mim ainda querendo entender como é que eu puxei o carro para a esquerda, e eu não vi nada, deu um apagão geral. Fiz os exames agora, meus exames estão tudo bem, está tudo tranquilo. Eu falei, Raquel, é espiritual. Por isso que a verdade ela é uma couraça. Por isso que cada vez mais a gente vai amadurecendo na fé, e eu vejo a importância do ministério ter, por exemplo, ministério de intercessão. A oração o tempo todo. Quem está no altar, quem é líder, o tempo todo nós estamos lidando com questões espirituais. Por isso que as pessoas falam, nossa, o apóstolo mudou muito. Mudei, quero mudar mais. Eu não tenho mais tempo para ficar de picuinhas, de estar tratando coisinhas com membrinhos, com um discípulozinho magoado, outro triste, outro com mimimi. Não tem mais tempo. O tempo é de ouvir a verdade, de abraçar a verdade, de mudar pela verdade, e nós cumprirmos a missão maior que Deus tem para nós. Marido, você não tem mais tempo, marido. Ei, marido, me ouça, não tem mais tempo, marido, de ficar com a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu faço da vida? Procure a verdade e salve você e a sua própria casa. Esposa, não tem mais tempo. Discípulo, não tem mais tempo de ficar com quem não tem mais tempo. Eu não estou dizendo que nós não podemos cuidar das pessoas até as mais difíceis. Diga, tem gente que é difícil. Diga, tem gente que é difícil. Mas nós precisamos amar os difíceis. Mas os difíceis têm que ser colocados no lugar deles. Porque caso contrário, eles dificultam a nossa vida. Nós encontramos isso dentro do casamento. A mulher está puxando para um lado, está remando para o outro. O marido para a derrota. A mulher para a vitória. Ei! Não é assim não. Jesus tem promessa para você. Acho que você não recebeu. Jesus tem promessa para a sua vida. E todas essas promessas serão cumpridas. Um forte aplauso a Jesus. Diga a verdade. Vamos falar juntos. A verdade precisa crescer. Faça assim, em mim. Diga, precisa crescer em mim. Faça assim. Quantos homens eu tenho aqui casados? Só? Eu não abençoo o divórcio. Tem gente casada que fez assim, ó. Quantos casados, homens casados eu tenho aqui? Levante sua mão. A sua esposa é uma mulher verdadeira? Não ouvi, enfraqueceu. Está mais fraco ainda. Tem mulher que está ali ameaçando você falar. Vamos lá. A sua esposa, ela é verdadeira? Sim ou não? Olha. Levou um gritou. A sua esposa é verdadeira? Sim ou não? Por que você não escuta ela? Fica dando trabalho, rapaz. Esse é bom som do balde. Escute sua esposa. Tem uns que, não é você que eu estou falando, isso é só um exemplo. Tem uns que se comportam como uns boizinhos eternamente. Rapaz, tua mãe te deixou alguns anos atrás. Agora tu é casado com tua mulher, tu tem que cuidar da tua mulher e se responsável por ela. Quer dizer que homem não pode ter dia difícil? Pode. Pelo menos 2 dias aí, Jesus ressuscitou no 3º. Pronto, fique mal 3 dias aí. Ressuscita. E se tua mulher prega a verdade, e a verdade está nela, ouça a sua esposa. Tem marido que começa a afundar nos problemas, afunda na depressão, afunda nas finanças, afunda. Eu queria que Deus usasse o apóstolo. E tem casos que não é nem mais o apóstolo. Eu queria que Deus usasse alguém em algum lugar. E o povo gosta desse negócio. Está numa parada de ônibus e alguém, eis que eu te digo. Eis que eu te digo. Não digo nada. E a pessoa ainda chega em casa, Deus me deu uma profecia. Qual? Não disse nada. Profecia é anúncio, irmãos. Aí o homem fica buscando
na Bíblia, já viu gente que faz assim? Deus fala comigo agora. E Judas foi e se enforcou. Misericórdia. Porque está na Bíblia, Judas se enforcou. Aí tem gente que insiste e abre, vai tu e faz o mesmo. Misericórdia. Virou, sei lá o que é a Bíblia. Amados, olha aqui para mim. Deus está me usando para lhe dizer, você não precisa do apóstolo João. Precisa, mas não é sempre. Mas a tua mulher tem a verdade, ela está dizendo a verdade. Não, mas eu queria algo diferente. Você quer o quê? A verdade está na vida da tua esposa. E tem marido aí crente, orando e gemendo, e Deus está me falando aqui agora. E eu, apóstolo, tem mulher que não quer ouvir o marido. Liga para o apóstolo para saber. Não me meta em confusão não, minha irmã. Briga de marido e mulher não se mete o quê? O apóstolo. Porque tem marido que fica chateado. Eu já tive um discípulo, não aqui, mas em Manaus, que eu passei um ano ouvindo o cara, a mulher, apóstolo, meu marido chegou hoje, quase que me acaba. Rapaz, ele botou a casa abaixo. Rapaz, o cabo é brabo. E ele disse que vai lhe pegar. Eu disse, me pegar, foi o que eu fiz. Não, porque eu digo que marido que prega a verdade é o Senhor. Olha o que é que a mulher gera no coração do cara. E não sei o que, e foi montando aquele bicho todo. Meu marido hoje disse que quer o Senhor lá em casa. Eu digo, eu vou. Vou para morrer. Quando abri a porta, eu fiz, boa tarde. Desse tamanho, homem. Gente boa. O problema era a mulher. O problema era a mulher. Mulher, ouça o seu marido. Porque tem mulher que é assim, o marido diz a verdade, vamos consultar o apóstolo. Maridão, sou contra isso, viu? Somos amigos, juntos. Deixa ela lá endoidecer. Eu estou do seu lado. As pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade. Diga, eu cresço na verdade. E a verdade cresce em mim. E quando eu cresço na verdade, vamos falar juntos? Quantos estão amando a palavra? Quando eu cresço na verdade, a verdade cresce em mim. Vamos aqui aprender sobre escudo. Vem cá, Vinícius e Júnior. Por favor. Vamos aqui aprender sobre escudo. Vamos lá, você vai entender. Diga, mentira vem em mim. Vamos falar? A mentira vem em mim. Mas eu preciso do escudo. O escudo da verdade. Então vamos lá. Você vai entender o que é o escudo. Você vai aprender hoje algumas coisas. Esse espaço tá bom? Tá bom? Pronto. Vamos lá. Olha isso aqui. Eu quero esse exemplo aqui, porque eu falei, as pessoas fixam. O apóstolo Paulo fala sobre a couraça do... Meu celular, pelo amor de Deus, leve. Pode levar para lá. Leve para lá. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo fala sobre a luta espiritual, diga amém. E o crescimento, Paulo fala sobre uma roupa. Pode dizer, diga uma roupa. Fala das botas, fala das luvas, fala do capacete, fala do cinturão e fala do escudo. Aí você vai entender que no mundo espiritual, a verdade ela começa a te revestir. Diga, revestir. E quando ela começa a te revestir, ela começa a te proteger das mentiras do mundo. Posso ouvir amém? Amém. Então o Júnior vai representar a mentira. Diga, oi mentira. Pronto. Diga, oi mentira, tudo bem? Você vê que a mentira é dura. E ele vai representar você. Diga, que bom. Então, as pancadas que ele tomar, ele vai sobreviver. E você vai entender que a vida é assim. Porque se ele não tiver preparado, na verdade, a mentira prevalece. Tá certo? Vamos lá.
Espera aí um pouquinho. Vai mais para cá. Vai mais para cá. Lembra de mim quando chegar no paraíso. Só mais um pouquinho, pode? Você aguenta mais um pouquinho? Vá. Pode ser com a outra perna? Agora faz de frente aqui, só para eles verem. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Diga a verdade. Diga o escudo. A mentira e o mundo brinca? Sim ou não? Não. E se você não ouvir essa pregação hoje, você vai ter problemas. Você precisa entender que você tem que ser fortalecido. Está doendo? Não. Dá não. Dá, vai. Amados, não faça isso em casa. Não vai pegar a mulher e puf, puf. Escuta, esses aqui são profissionais. Esse aqui já lutou MMA. Esse aqui também. São 2 faixas preta. Então não vá fazer isso em casa. Depois você manda um vídeo para mim. Né? Não faça isso, tá bom? São profissionais. Por favor, não faça. O que eu quero trazer com isso aqui, agora da mão. Agora com as mãos, né? Depois eu tenho um lanchinho pra gente. Você tem que ser amiguinho deles. Vá, por favor. Mais forte. Vocês entenderam isso aqui? Erickson, vem aqui. Vem aqui, Erickson. Vem aqui. Erickson disse que o sonho dele é ter uma experiência dessa. Erickson, pegue aqui. Agora ensine. Viu o que ele falou? Como é que é? Assim. Já está tudo assinado. Bianca já é dona de tudo. Depois é Renato. Fica aqui. Leve, né? Claro. Não precisa. Não, você sai daqui agora, deixa ele sozinho. É. Não baixa muito, senão você leva na cara. Mas a menina está ali. Esté está ali. Tem enfermeira. Mas tudo aqui é combinado. Vai. Mate, quer dizer, começa. Ele está devagar. Mais uma. Pegou aí? Não é forte? Renato, vem aqui. Pode aplaudir, gente. Isso aqui é uma vitória. Corre aqui, Renato. É por aqui, Renato. Vem aqui logo, eu tô com muito tempo não. Vamos lá. Bota aqui. Chega, Renato. Contrário. Venha. Chega, Renato. Chega, Renato. Ensine ele como é. Tem que fazer o quê? Agora vai mais para frente, que é a guitarra. Pronto. É o teto para pastor, viu? Na mesma proporção. Tá perfeito, Renato, é bom. Gente, vamos aplaudir esses homens. Pode sentar vocês dois. Pode sentar, Júnior, aqui. É o quê? Pode sentar aqui os dois.
Tem uma pessoa especial que eu vou chamar daqui a pouco. Amados, eu quero concluir essa palavra. Ouça aqui, por favor. Se você, escute, se você pretende ter algum nível de libertação e cura na sua vida, você precisa urgente assumir 100% da responsabilidade de como sua vida está agora. Se você pretende ter um crescimento na sua vida, você precisa urgente assumir 100% da responsabilidade da sua vida agora. Parece fácil isso, mas não é. Porque a nossa tendência como ser humano é culpar o próximo pelo estado que eu me encontro. E eu quero até te dizer mais. Pessoas podem ter te prejudicado sim. Mas chega um momento na vida que Deus não quer mais desculpas. Deus quer que você mude. Deus quer que você avance. Deus quer que você continue. Que você conquiste. Queridos, porque as pessoas, elas podem até te ajudar. Mas existe uma questão que é você que resolve o problema. Quem já recebeu ajuda para arrumar a casa suja? A pergunta é essa: quem já recebeu ajuda para arrumar a casa suja? E que casa você ajudou que a pessoa entendeu que você deveria limpar tudo? E o que foi que você fez? Ei, vamos me ajudar aí. Me ajude a lhe ajudar. Então a vida espiritual não é diferente. Você precisa ser fortalecido como Vinícius. Eu coloquei aqui, claro que eu não ia chamar nenhum amador, tive que chamar profissional, porque você viu aí, Erickson quase não aguenta. E ele bateu de 0 a 10, quanto você chutou? Ele chutou 7, 6, 10 ele voava agora para Nárnia. Ele ia para ali, ó. Eu tive que chamar um profissional que eles treinam isso todos os dias. Amados, nós nunca, como seres humanos, discípulos, nunca chegaremos no nível desse, se não existir a palavra treinamento. E treinamento no mundo espiritual é a abertura para ouvir as verdades que preciso. E quando eu começo a assumir a minha vida, entendendo que eu sou o responsável por minhas ações, isso chama-se autorresponsabilidade, aí a igreja vai ter um crescimento absurdo. Porque nós vamos sair dessa condição de vítima, de mimimi, e nós vamos encarar a vida como de fato ela é. Joyce Meyer, uma das grandes pregadoras, creio eu que ela é americana, ela deve estar com seus 80 anos hoje, pregando no mundo inteiro ainda. E ela tinha um irmão, e ela contou que esse irmão nunca foi responsável por nada. Inclusive até se envolveu com a mulher, teve filhos. Mas se você mandava ele trabalhar, ele trabalhava. Se você mandava ele estudar, ele estudava. Se você não mandava ele fazer nada, ele não fazia nada. Se envolveu com drogas, e ele então veio a óbito, ele morreu. E Joyce Meyer conta, porque eu que vim do mesmo pai, da mesma mãe, junto com meu irmão, eu decidi vencer na vida e ele decidiu ficar para trás. Porque existem pessoas na vida que entendem que os outros é que tem que responder por ela. Os outros é que tem que fazer por ela. Os outros, e nós nunca ficaremos fortes espiritualmente, nunca a verdade vai nos abraçar por inteiro e seremos eternamente fracos. O primeiro ataque, que é mentira, o que o diabo fizer, o que vai acontecer com a verdade, vai desmoronar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 4, verso 12. A palavra do Senhor diz que todos nós prestaremos conta diante de Deus. Amados, olha aqui por favor. Como você estará daqui a 5, 10 anos? Com o comportamento de vida que estamos levando. A forma que você pensa. Às vezes nós falamos verdade para o discípulo. O discípulo se comporta muito bem na frente. A pessoa se comporta bem. Por trás tem outra opinião. Como é que o senhor sabe? Por causa da sua falta de mudança. Ou você acha que a gente não dá os comandos e não percebe os comandos? Vá perdoar, vá amar, vá servir, vá trabalhar, faça isso, faça aquilo. Você acha que esses comandos são aleatórios? É o Espírito Santo.
E a gente vê do outro lado uma eternidade para obedecer os comandos. O que é que lhe faltou? A disposição de ouvir a verdade. E quando eu não ouço a verdade, eu ouço a mentira. Eu permaneço no mesmo comportamento de antes. A apóstola Raquel está fazendo pós, e ela está estudando sobre a mente do ser humano. E Raquel disse uma coisa interessante. Existem pessoas que elas têm um comportamento doentio, do vitimismo. Eternamente o pobre coitado, a pobre coitada, eternamente falam de mim, eternamente não me entende. Pessoas que vivem num contexto de trabalho de igreja, mas são sempre pessoas isoladas, não são pessoas curadas, que entram, que se abrem, que conectam, não sempre aquela coisa estranha, as relações estranhas, mas a pessoa não se percebe. A comunidade toda disse, a comunidade toda vê, mas a pessoa não se percebe. A Raquel disse, sabe o que para mim, João? Existem comportamentos que virão vícios. Vício como da cocaína, como o vício do crack, vício da maconha, vício do álcool. Existem pessoas que têm vício no comportamento, ou seja, elas para serem vistas, para serem aceitas, elas têm que se comportar dessa forma. Como vítima, como pobre coitado, como sempre por último. Existem lugares sim que você é excluído, existem lugares sim que você é rejeitado. Mas existe grande parte dos lugares que não é ninguém que rejeita, é você que se auto-rejeita. Não se aceitam. São pessoas eternamente infantis. Abraçam a mentira que elas mesmas construíram, que elas creem. Aquilo vira uma casca, vira uma proteção. E fica vivendo aquela vida por anos, anos e anos. Quantas esposas que eu conheço? De jeito do meu marido, de jeito do meu marido. Quando o marido se ajeita, ela se entorta. Você não queria que seu marido se ajeitasse? Mas não, sabe o que é? Tem esposa que ela é viciada na confusão, ela é viciada no desespero, ela é viciada na briga, ela é viciada na contenda, ela é viciada nessas coisas. Por quê? É o estilo de vida. E Jesus está dizendo, conhecereis a verdade, eu te liberto de todas essas coisas. Parece que sempre tem que ter alguém olhando para a gente de forma especial, aí sim eu vou me sentir alguém nessa vida. Quando Jesus está dizendo, Romanos 14, 12, todos nós prestaremos conta diante de Deus por todas as nossas ações. O que nos falta? Temor. Não podemos olhar para Deus só como um amigo. Precisamos olhar para Deus como um amigo, mas precisamos olhar para Deus como soberano, um Deus sério que quando Ele pede algo nós não podemos brincar. Quem é Ele? Ele é o guia das nossas vidas. É a crença, é a verdade que precisamos ter. E Deus quer que eu cresça, Deus quer que você cresça. João 16, 13, são coisas sobre você que Deus precisa dizer a verdade. João 16, 13. Existem pessoas que falam todo o tempo, quando vier, porém, o Espírito de quê? Diga da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá a tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que é que o Espírito faz quando nos pega. Ele nos guia a verdade. Amados, o Espírito Santo quer você. O Espírito Santo me quer. E a boa parte do tempo era para te dizer verdades. Só que a nossa religiosidade diz assim, não, pode falar, eu estou à disposição. Só que o Espírito Santo vai usar alguém para lhe dizer verdades. E pasmem vocês, pessoas se afastam de nós, pessoas saem do nosso ciclo de relacionamento, pessoas discordam de nós, pessoas nos largam, nos distanciam, e nós como pastores ficamos como? Intercedendo todo o tempo, para que de alguma forma a verdade chegue no coração daquelas pessoas. Eu tenho vários testemunhos de pessoas difíceis. Eu tenho pessoas, amadas, que rompem relacionamento com apóstolos, rompem relacionamento com pastor. A pessoa não tem noção da gravidade, do buraco que está descendo de ladeira abaixo. Mas quem somos? Pastores. E o que precisamos fazer?
não desistir dessas pessoas. Orar e interceder todo o tempo. Eu já conheci pessoas muito difíceis. Eu já conheci briga de marido e mulher, de quebrar o pau em casa, da polícia entrar e levar o cara algemado. Mas a gente não desistiu deles. E eles se tornaram lá na frente líderes de ministério de casais, restaurados e curados. Dê um aplauso a Jesus.